Nesta edição do Fórum do Lago, comemoramos os avanços no período, frutos das discussões que aconteceram em 7 anos. Mas ainda existem muitas preocupações. E o objetivo da organização Jaime Câmara, idealizadora do projeto, é despertar na comunidade esse sentimento de cuidado com o lago, que tem tantas belezas e muito a nos oferecer. Este ano nós percorremos todos os municípios impactados com o reservatório. Ouvimos da comunidade o que mudou e quais são os anseios. Vamos mostrar também as pesquisas sobre a qualidade da água do reservatório e ainda os compromissos dos participantes no último fórum. É o que você vai acompanhar a partir de agora. Quando a construção da usina começou, pouca gente podia imaginar as mudanças que os moradores dessa região iriam enfrentar. Além do remanejamento de povoados inteiros, técnicos trabalhavam para limpar a área que seria inundada. O enchimento foi aos poucos, só que mais rápido foi o surgimento dos problemas. Plantas aquáticas chamavam a atenção. Nas margens, construções que poderiam comprometer a vida do reservatório começaram a ser levantadas. Foram os primeiros alertas. O trabalho de retirada das macrófitas começou e as casas acabaram demolidas. Os impactos ambientais do progresso foram inevitáveis, mas para impedir que no futuro os problemas fossem ainda maiores, a organização Jaime Câmara abriu um meio de discussão para que comunidade, ambientalistas, investidores e poder público pudessem juntos buscar mais desenvolvimento, sem prejuízo à natureza. Surgiu assim o Fórum em Defesa do Lago. Durante as edições do evento, foram inúmeras as palestras e debates sobre temas importantes para o desenvolvimento sustentável das comunidades atingidas. Gente que teve experiência em outros empreendimentos parecidos trouxe os resultados do que deu certo e indicadores do que poderia ser feito diferente aqui. E a voz de quem sente os impactos passou a ser registrada. Ao final de cada evento, a Carta do Lago é escrita com propostas nas áreas de educação ambiental, legislação, segurança, produção, turismo e lazer. Apesar de muita coisa ter evoluído, o principal instrumento regulador do uso do reservatório não foi implementado. Ainda na primeira edição do fórum, o professor José Galizia Tundizi, presidente do Instituto Internacional de Ecologia, falou da necessidade de um aparato legal para nortear as ações no reservatório e no seu entorno. Represas artificiais é praticamente um dos sistemas produzidos pelo homem mais importantes. Elas podem ser gerenciadas, elas podem ser controladas e, portanto, quando esses sistemas foram implantados em muitas regiões, não existia ainda uma visão clara e uma percepção clara tanto dos efeitos positivos que esses lagos poderiam gerar, quanto dos efeitos negativos e da sua possível correção. Para dar uma ideia, as análises econômicas e sociais de grandes empreendimentos hidrelétricas só começaram a ser realizadas na metade da década de 1960 pelo Banco Mundial, de modo que não se consideravam os aspectos econômicos e sociais que eram produzidos, os impactos econômicos e sociais que eram produzidos por esses empreendimentos. E, portanto, para que se possa fazer um gerenciamento adequado do lago e da bacia hidrográfica, porque não se trata mais do lago, mas se trata da bacia hidrográfica e do lago, é preciso, sem dúvida, ter um conjunto de instrumentos. Esses instrumentos são muito variados, eles têm hoje o Estado do Tocantins tem um conjunto de instrumentos, o sistema conceitual, o sistema institucional, a base de conhecimento científico e tecnológico existente e as tecnologias disponíveis, mais os recursos humanos disponíveis e treinados, é que deverão compor o processo de gestão. A promessa antiga pode agora ser cumprida. O Naturatins, responsável pelo plano, deve publicar o documento. A aprovação desse plano deve ocorrer agora no mês de junho. Estamos aí na fase final de análise jurídica dele, já preparando a portaria de aprovação.
Mas mesmo com o plano em vigor, as discussões não podem deixar de ser realizadas. À medida que forem se instalando equipamentos, novos processos na bacia hidrográfica, novos sistemas de ocupação, novos programas de desenvolvimento econômico, sem dúvida nenhuma vão se acumulando esses impactos e eles produzirão, esses procedimentos, esses processos produzirão impactos cumulativos diretos e indiretos. As constantes mudanças que vão ocorrer na área do reservatório indicam que o monitoramento é essencial para que essas transformações sejam um sinal de desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável. Já se passaram 8 anos desde que as águas do Tocantins não correm mais como rio. O reservatório se formou, trouxe desenvolvimento, belezas e também problemas, que até hoje atingem a vida de comunidades inteiras. Para saber o que pensam essas pessoas, nós viajamos a todas as cidades atingidas pela usina e, depois de quase uma década de transformação, saber o que pensam quem vive nelas. Mudança. Esse é o melhor sinônimo para a construção da hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. A paisagem, há 8 anos, é outra e encanta. Eu sou um admirador do lago, sou fascinado pelo lago. Com tanta beleza, teve quem decidisse ficar mais perto, perto até demais. O primeiro problema que surgiu com a formação do reservatório hoje se transformou em pilhas de papéis nas mesas da Justiça Federal. São 138 processos contra donos de chácaras que construíram casas e chalés a menos de 100 metros da margem, desobedecendo à lei federal. A cena que se viu há 5 anos pode se repetir. Em Palmas, distante do reservatório, estão as famílias que moravam na área inundada. Parte dos moradores do antigo povoado do Canela foi transferida para 508 Norte. Receberam casa e alguns benefícios, mas nem todas as promessas do consórcio construtor da usina foram cumpridas. Pelo menos a estrutura que tinha lá, eles poderiam estar fazendo aqui. Por exemplo, o asfalto não era asfaltado lá, mas pelo menos a avenida principal tinha asfalto, né? Apesar dos problemas, Palmas tem vantagens em relação a outros municípios impactados pela usina. Ganhou 3 praias permanentes. Porto Nacional também conquistou uma. Brejinho de Nazaré e Ipueiras, depois de anos de cobrança, também. Mas 3 municípios ainda esperam ter de volta áreas de lazer nas águas do Tocantins. Miracema, Lajeado e Tocantinha, onde a prefeitura até tentou construir uma praia, mas o sobe e desce da água levou à estrutura. Essa mesma oscilação no nível do rio pode ser a causa das rachaduras na casa de seu Francisco. Outra explicação ele ainda não encontrou. A casa de 50 anos, há 2, começou a ruir. É perigoso, é risco aqui. Porque de uma hora para outra ela pode ceder. Eu não sei o que é que tem por baixo aqui, né? Será se isso aqui não pode arriar de uma hora para outra, descer de uma vez e levar a banda da casa à noite que a gente está dormindo? Tudo isso pode acontecer, né? A conquista, depois de 30 anos de trabalho de seu Manuel, também está rachando. Ter o reservatório tão perto de casa parecia coisa boa. Mas o trabalho das máquinas para construir a orla de Porto Nacional abalou a estrutura da casa dele e de outras 30 famílias. Não acho defeito no lago. Acho muito bom esse lago aí. Agora não achei bom que foi as máquinas pesadas rachar minha casa. Não pode arrumar ela, derrubar ela e fazer outra de novo. Porque se a gente pudesse, a gente já tinha feito isso aí. Já Afonso, lavrador, viu ir embora 5 alqueires de terra. Na propriedade dele, o vai e vem do rio provocou erosões. Perdas não só no tamanho da propriedade, na produtividade também. Acabou o solo, acabou o adubo, não tem mais adubo. Virou uma terra de toco, só tem praga. Agricultores que usavam as margens do rio perderam fonte de renda. E não foram os únicos. André vivia de fabricar tijolos e telhas com barro das margens do Tocantins. Antes foi o dono da fazenda foi indenizado, sabe? Aí nós ficamos para trás e até hoje está aí.
Eles alegam que tem muitos tempos, sabe? Mas eu acho que não tem tempo para isso, né? Que a gente está sempre correndo atrás dessas coisas aí. Nós somos muitos, é bem uns 142 pessoas, família, tudo esperando essa indenização aí. Quem foi indenizado também reclama. Em Ipueiras, a 120 quilômetros de Palmas, 50 famílias foram remanejadas para o assentamento São Francisco. Receberam casa e terreno para plantar, mas falta a documentação. Se quiser investir em alguma coisa, fazer um financiamento, não pode porque não tem um documento, né? As construções feitas no assentamento estão com rachaduras. No posto de saúde, paredes e portas estão com infiltrações. Brejinho de Nazaré recebia de compensação pela área alagada pelo reservatório de 90 a 120 mil reais por mês. A empresa responsável pela usina fez novo levantamento. O repasse caiu para 40 mil reais em média. Alguns perderam dinheiro, outros alimento. O rio não dá mais peixe como antigamente, garantem os pescadores dos municípios abaixo da usina. Antes era fartura, peixe, hoje não tem mais nada aqui, né? Ele solta a água constantemente, oscila o rio, o peixe perde o curso e aí há muita dificuldade a questão dessa vazão do rio, né? Em Ipueiras, são mais 2 pedidos urgentes. Carro não chega no cemitério. É preciso atravessar um riacho. Além disso, o lençol freático subiu e ninguém mais poderia ser enterrado aqui. Mas sem alternativa, a construção de túmulos continua. Nós já cobramos da Invest a transferência do cemitério local aqui para a proximidade mais perto da cidade, né? E até o momento ainda não foi feita. A cidade também não tem aterro sanitário. Foi um compromisso do consórcio construtor da usina que nunca foi cumprido. O lago, que deveria ser orgulho de todos, não é unanimidade. A saída é encontrar a solução para os problemas. Só assim, a obra, que é sinônimo de progresso, pode trazer benefícios para todos. Problemas e benefícios. Bem antes do que se imaginava, os estudos sobre o uso da água do lago para o abastecimento da capital já começaram a ser feitos. Mas antes de usar a água do reservatório para resolver o problema, ambientalistas alertam: a recuperação dos mananciais é imprescindível para a preservação do meio ambiente. Das 7 cidades atingidas pelo lago, apenas 2 têm esgoto tratado: Palmas e Porto Nacional. Nos outros municípios, a quantidade de esgoto produzida não é considerada como ameaça. Há 8 anos, 19% da população de Palmas tinham esgoto tratado. Hoje, são 51%. Porto Nacional tinha 25% e agora 38%. A rede aumentou nas 2 cidades, conforme o crescimento da população. Apesar disso, um levantamento da Saneatins revelou que, por mês, 1.128 toneladas de nitrogênio e mais 28 de fósforo vindos do esgoto doméstico são despejados no lago. Mas a recarga natural de produtos tóxicos, como a de enxurradas das chuvas, plantações e desmatamento, seria ainda maior, cerca de 8.000 toneladas de fósforo e nitrogênio. Mas tanto a Saneatins quanto a Investico consideram que estes números ainda não preocupam. De acordo com o diretor ambiental da Investico, o reservatório se renova a cada 25 dias e os monitoramentos indicam que a qualidade é boa. O que significa que temos condições bastante satisfatórias dessas águas, se necessárias para o abastecimento público. Há 2 anos, a Saneatins estuda a água do lago para abastecer Palmas. Isto porque os mananciais de onde ela é retirada hoje diminuíram num tempo menor que o previsto. 4 ribeirões abastecem a capital. Do Ribeirão Taquaruçu, que cobre 70% da cidade, podem ser captados 500 litros de água por segundo. A necessidade é de 700 litros. Entre tantos fatores que deixaram os rios comprometidos, um dos principais, segundo este engenheiro agrônomo, é a erosão, que
que pode causar assoreamento. Você não enxerga o assoreamento embaixo d'água, mas ele está, e por isso que eu considero a erosão um problema grave, porque ele é subdimensionado na agenda nacional, na agenda local, ele é difícil de percepção pela sociedade, pelos gestores, pelos fiscais, pelos leigos. Então, um problema mal visto é um problema que não está na agenda da solução. A Companhia de Abastecimento do Estado já gastou R$300 mil em pesquisas. E os técnicos concluíram que o tratamento desta água tem que ser diferente do que é feito com as dos rios. Um dos motivos é a quantidade de algas encontradas no reservatório. Elas poderiam causar danos à saúde. Os testes mostraram também que, além do uso do cloro, a água deve passar ainda por filtros especiais. Em 2010, a Saneatins deve investir R$2 milhões para tratar o equivalente a 200 litros de água por segundo, que é o necessário para assegurar o abastecimento em Palmas. Mas para o doutor em saneamento, Aurélio Picanso, independente de novas formas de captação, é fundamental o cuidado com a recuperação e manutenção dos córregos da cidade. Você tratar uma área que já foi alterada é muito mais cara do que fazer a proteção de uma área que já está inalterada. Então a gente tem que buscar proteger o que ainda está intocado e buscar essa recuperação da forma técnica mais adaptada que nós temos para a nossa região, com o objetivo principal que é proteger esses corpos hídricos, esses córregos que atravessam a cidade de Palmas. Para a companhia, só a recuperação dos córregos e a restauração das nascentes não seriam suficientes para reverter o problema. Nós não temos outra alternativa, né, para abastecer a cidade de Palmas, a não ser já tratar a água do lago para servir como fonte de produção para a nossa cidade. Algumas cidades banhadas pelo lago da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães têm praias artificiais. Algumas, inclusive, são usadas como atrativo turístico. Mas para saber se esta água é ou não própria para o banho, é preciso fazer análise de qualidade constantemente. Amostras da água coletadas em diversos pontos vão para o laboratório da UFT. Aqui é feito o controle de todos os micro-organismos encontrados no lago. Nós conhecemos hoje toda a característica física e química da água ao longo do ano, na época da chuva, da seca. Nós sabemos como é que o reservatório funciona. O que esperar na época da chuva, o que esperar na época da seca. Em relação aos organismos também, aos micro-organismos, nós já temos até um atlas com as espécies que ocorrem aqui. A água do reservatório é boa enquanto a gente estiver tomando conta dele. A recuperação dos mananciais, o uso adequado do solo, o reflorestamento de áreas degradadas são a garantia de não só o abastecimento, mas de preservação do meio ambiente e do lago da usina. Até quarta-feira, todos esses temas vão ser discutidos aqui. Então aproveitem. Um ótimo fórum a todos.